Bom dia. A gente vai estar falando hoje sobre os dois primeiros pluralistas, né? Basicamente, vou explicar a diferença de uma coisa para outra, que é o Empédocles e o Anaxágoras, certo? Basicamente, qual que é a diferença dos pluralistas para os monistas, certo? Os monistas são aqueles que a gente viu até agora, basicamente, que defendem que há apenas um princípio, um arqué que vai dar origem, basicamente, à physis, certo? É basicamente isso. O que acontece é que a partir desse momento, os pluralistas, Empédocles e o Anaxágoras, basicamente, eles vão apresentar uma proposta onde não há apenas um arqué. Na verdade, há várias arqués, certo? Vários princípios. Então, vai se apresentar a ideia de que há vários princípios para o surgimento da física, tá? Então, como que vai argumentar propriamente esses pensadores? É fundamental lembrar do que a gente falou sobre Parmênides, certo? O que a gente conversou sobre Parmênides, da escola eleática. Então, basicamente, esses pensadores chamados físicos, né, pluralistas, eles vão ser um grupo de pensadores que vão estar respondendo, apresentando uma proposta para aquele problema que apareceu ali, basicamente, na escola eleática. Que era o quê? Olha, quando nós, certo, vamos conhecer a realidade, vamos conhecer a física, tudo bem? Nós, basicamente, acreditamos que os objetos existem porque nós achamos, a gente pensa que esses objetos são unidades, certo? Que não podem ser divididas e, na verdade, tudo pode ser dividido. Então, o que eles vão ter que apresentar? Eles vão ter que aceitar, apresentar um tipo de princípio que, ao mesmo tempo, ele trabalhe com aquela noção de ser de Parmênides, certo? E que ele não seja imutável, certo? Então, o que eles vão ter que apresentar? Algum tipo de princípio que é imutável e que garante, certo? Que a realidade não é divisível, tudo bem? Essa vai ser, pelo menos, a posição propriamente do Empédocles, certo? Agora, há também a posição de continuar aquela posição que o Melisso afirmava, que o ser ele é infinito. Então, há dois caminhos que a gente vai estar conversando aqui. A gente vai ver o primeiro e depois ver o segundo. Então, o que vai acontecer? O Empédocles ele vai trabalhar com a ideia de que há basicamente quatro elementos, certo? Há quatro, digamos assim, a gente pode dizer, arqués, certo? Que possibilitam essa realidade. Então, ele vai dizer que há água, há o fogo, à terra e ao ar, certo? E dois princípios que vão garantir a mudança desses elementos, das combinações, que é o amor, certo? Que vai basicamente atrair esses elementos para constituir os objetos, e o ódio, que vai explicar a separação. Então, o que é importante dizer aqui? O Empédocles ele trabalha com a seguinte ideia. Quando a gente falou dos outros pré-socráticos, eles pensavam que a arqué, certo? Ela passava por um processo propriamente como falava ali a escola de Mileto, né? Os jônicos, que era o quê? Aquilo que cria tudo, certo? É aquilo que garante a modificação de tudo, ou seja, arqué dá origem a tudo e arqué faz o movimento. O que o Empédocles está fazendo é separar, certo? A origem de tudo e o movimento. Então ele está dizendo, olha, tudo surgiu, certo? Tudo que existe, basicamente, surgiu desses quatro elementos. Nada mais é do que a combinação desses elementos. Porém, o movimento não vem deles. O movimento vem do ódio, certo? E do amor. Essa que é a ideia que está ligada aqui, que ele está apresentando. Então ele está fazendo uma separação entre aquilo o que tudo é composto e aquilo que move as coisas. Tudo bem? Então é isso que ele está dizendo. Ou seja, quando você olha essa realidade, você olha essa physis, o Empédocles está dizendo, essa physis, ela basicamente ela é composta, certo? Todos os objetos são compostos de água, terra, certo?
ar, tá? E fogo. Então, o que que ele fala? Todos os objetos é composto disso. E esses elementos, eles são imutáveis, certo? Então, o que que ele vai dizer? Diferentemente dos outros pré-socráticos que falavam de nascimento e destruição, certo? Basicamente, ele vai dizer que tudo se mistura. Tudo nada mais é do que uma mudança da relação entre esses elementos. Então, para ficar mais fácil de entender, o Empédocles vai criar categorias que depois vão se transformar na química, certo? Porque, basicamente, a teoria do Empédocles ela vai ter um papel muito forte, tanto na física e na química. Lembrando, a separação entre física e química é muito posterior, ela vai ocorrer muito depois, tá? Aqui, elas estão juntas e a teoria do Empédocles ela vai durar, ela vai servir como paradigma de explicação científica até o século XIV, certo? Quando um dos alquimistas, o Paracelso, certo, vai questionar essa visão dele. Tudo bem? Então, é uma teoria bem antiga, é uma teoria que vai passar por várias mudanças, vai ser modificada, vai ser melhor elaborada, mas ela vai dar um suporte de explicação muito melhor do que as teorias anteriores dos pré-socráticos. Por isso que ela vai sobreviver por tanto tempo. E, por exemplo, como que ele explicaria esse objeto, certo? Por exemplo, aqui, ó, o meu celular. Ele vai falar, olha, isso aqui, esse objeto, a Terra, ele é composto de quê? De água, fogo, terra e ar, certo? Porém, a Terra aqui, certo? Ela tem um papel mais importante. Então, esse objeto, a gente chama ele de sólido, certo? Porque, segundo Empédocles, esse objeto, a Terra, digamos assim, está em maior quantidade do que, basicamente, os outros elementos, tá? Então, se esse objeto muda basicamente de caráter, vamos supor que a gente pode pegar o gelo, certo? O mesmo caráter sólido. Se a gente pegasse a água, o que ele vai dizer? Olha, a água, o que aconteceu? A terra que estava ali naquele gelo, certo? Que formava aquele caráter sólido, ela saiu e a água, o elemento que leva, por exemplo, os objetos ficarem líquidos, certo? Ela está ali mais do que os outros elementos. Se esse elemento, se eu pegar, por exemplo, algo que evaporou, certo? Ele vai dizer, olha, ali tem água, terra, fogo e ar. Porém, o elemento ar, ele está em maior peso, por isso que o objeto, ele evapora. Vocês estão entendendo? Ou seja, a teoria do Empédocles, ela possibilita, depois, ela trabalha com a ideia de mudanças de estados dos objetos. Então ele está argumentando que todos os objetos são constituídos de combinações entre esses quatro elementos, certo? E esses quatro elementos, o que faz um objeto ficar mais sólido, ou um objeto ficar líquido, ou ficar propriamente evaporar, virar gasoso, certo? Que são os estados que a gente aprende, é nada mais, nada menos da quantidade de que há desses quatro elementos nesse objeto. Essa que é a ideia propriamente dita. Então, o que ele está dizendo? Os quatro elementos, o fogo, o ar, a terra e a água, certo? E a água, desculpe. E a água, eles estão presentes em todos os elementos. O que garante as formas, basicamente, se as diferentes formas dos objetos, é a quantidade que há, certo? De um desses elementos nesses objetos. Tudo bem? E então é importante perceber que essa resposta do Empédocles para os problemas apresentados ali, basicamente, por Parmênides, é uma resposta onde ele, basicamente, ele aceita o problema parmenidiano, ou seja, ele fala, realmente, quando nós nomeamos os objetos, a divisão dos objetos, se nós não apresentarmos, certo? Algum tipo de componente que leva, certo? A parar, certo? A divisão, nós não podemos explicar a mudança, nós não podemos explicar, basicamente, a mudança dos objetos. Nós somos obrigados a negar
a mudança. Porém, o Empédocles está dizendo que aquela argumentação que afirma que não haveria movimento, porque nós teríamos uma divisão ao infinito, ela é falsa. Então ele fala, não, a realidade, a physis, ela tem um limite. Ela tem sim um limite. O limite são os 4 elementos. Esses 4 elementos, eles compõem todos os objetos. E todos os objetos nada mais são do que mistura, certo? Ou dissolução desses 4 elementos. Tudo bem? Então, essa vai ser a argumentação propriamente do Empédocles, a resposta para ele, do ponto de vista para parar essa divisão ao infinito que estava presente ali na escola eleática. Porém, e essa grande inovação aqui do Empédocles, vai ser a ideia, basicamente, de que o movimento, certo, vai estar ligado à ideia de amor e ódio. Então ele vai dizer que todos os objetos têm esses 4 elementos. Porém, o que garante que esses objetos eles se mantenham em unidade por um determinado período de tempo vai ser o amor, certo? Vai ser uma tendência desses objetos se juntar. Porém, há uma tendência também que leva a eles a se diluir, a se modificar, certo? Que vai ser o ódio. Então, essa explicação do Empédocles é importante porque qual que vai ser um pressuposto que está colocado aqui? É que o mundo, por Empédocles, não veio do nada, nada se cria, certo? O mundo, ele vai usar uma visão que seria do ovo cósmico, certo? Então, o mundo, ele se iniciou como uma esfera, dessa esfera saiu a multiplicidade, certo? E essa multiplicidade volta para a esfera, e esse é um processo constante. Então, existe um macrocosmos, certo? Que basicamente é um funcionamento onde os objetos eles mudam, mas eles não mudam para qualquer forma, eles mudam de uma forma cíclica. E se há um macrocosmos que funciona assim, também há um microcosmos que funciona dessa forma. Tá? E aí é um ponto que é importante dizer aqui. Os estudos sobre o Empédocles eles vêm mudando bastante. Basicamente por quê? Porque até pouco tempo havia nos poemas dele uma separação entre a parte propriamente da natureza, certo? Os textos deles que explica que seriam de caráter, segundo os historiadores científicos, e os textos ligados ao quê? As purificações, né? E essa história do ovo cósmico, na verdade, é uma história do orfismo, certo? O Empédocles ele faz parte de uma tradição propriamente dita que está ligado a essa seita, que nem o Pitágoras também fazia, tá? E que ele, basicamente, está se utilizando de explicações da seita do orfismo para explicar como o mundo funciona. Então, por muito tempo se separava a explicação propriamente, que nós vamos dizer assim, científica, dessa explicação religiosa, porque as pessoas pensavam que razão, certo? E religião são coisas opostas. E há pouco tempo foi descoberto o quê? Um papiro, certo? De Estrasburgo, tudo bem? Esse papiro está presente, segundo alguns estudiosos, ainda é uma questão em aberto, a obra completa do Empédocles, ou seja, é a primeira vez que nós temos acesso a um poema basicamente completo de um pré-socrático. Nós não temos nenhum poema desse tipo, foi descoberto há pouco tempo, infelizmente não tem uma tradução do português esse poema, ele está em francês, certo? Eu também não leio grego, infelizmente, senão poderia estar vendo, eu ainda não tenho essa profundidade. Mas o que aponta nesse papiro, certo, é que essa separação que nós fazemos entre ciência e religião, que foi muitas vezes feita pelas pessoas que classificaram os fragmentos desse pré-socrático, mostra que é equivocada. Então, para entender essa visão propriamente do Empédocles, é fundamental você entender também a visão propriamente religiosa que está ligada a ele, certo? Que nem foi a mesma coisa, de certa forma, que a gente conversou sobre Pitágoras, certo? Então, o Empédocles ele também vai defender a ideia de reencarnação. Existe uma tradição propriamente que atribui que ele pulou em um vulcão, certo?
E essa tradição está ligada ao quê? A ideia de que o Empédocles ele defendia que ele próprio era um deus decaído. Então, por que ele tem acesso a essas verdades? Ele vai falar, olha, a maioria dos mortais, eles não têm acesso à verdade. Eu tenho acesso à verdade porque eu sou um deus que decaiu, digamos assim, certo? E eu posso falar essas verdades enquanto os mortais não podem, certo? Porque eu tenho uma relação propriamente divina em relação à verdade. Então, essa que seria a razão do Empédocles dizer que ele tem a possibilidade de falar sobre isso aqui que a gente está conversando, e os outros homens não, tudo bem? E dentro dessa concepção do Empédocles, como a gente viu, o macrocosmos, certo? Nada mais é do que um ovo cósmico, como se fosse a ideia de que uma unidade, certo? Que é representado com a ideia do ovo, que se destrói, vira uma multiplicidade, depois vira uma unidade de novo, e nós, humanos, também passamos por isso. Então, o Empédocles ele vai defender a ideia de reencarnação, ou seja, todos nós passamos por um processo de reencarnação, basicamente, onde nós não só reencarnamos em humanos, nós reencarnamos também em animais. Então, ele vai ir contra, basicamente, a ideia de que você iria comer carne de animais. Por quê? Porque ele vai dizer que quando nós comemos uma carne de um determinado animal, nós estamos basicamente indo contra uma das leis que eu falei em outro momento aqui, quando a gente falou em Homero, que é a questão do parentesco. Então quer dizer o seguinte, e tem um fragmento que está ligado a isso, que eu vou colocar aqui embaixo, que é o quê? A ideia de que você, quando come um determinado animal, se alimenta de um determinado animal, você pode estar passando por uma situação onde você come o seu pai, sua mãe, certo? Então, ele nega esse tipo de coisa. E o que acontece? E ele diz que os homens que fazem isso porque não entendem, basicamente, o funcionamento do universo. Se eles entendessem esse processo cíclico do universo, certo? Que passa todos os objetos e que nós também passamos, que é a ideia de reencarnação, basicamente, não se comeria animais, porque os animais, em última instância, podem ser parentes ou colegas ou amigos nossos. E como nós nos alimentamos dele, é a mesma situação de que você pegar e não ajudar um parente, um primo, em uma situação de necessidade. Tudo bem?